E com muita alegria a gente recebe hoje para falar sobre maternidade, esse papel da mãe aí nessa vida que a gente está levando hoje. Seja muito bem-vinda, missionária Ana Lídia. Olá, tudo bem, Carliane? Um prazer estar aqui com vocês no Timeline, esse programa tão especial que traz tanta alegria para as nossas manhãs. Uma honra, um prazer e com certeza algo muito especial vai sair daqui, né? Mulheres falando a respeito da maternidade e a espiritualidade dos filhos. Isso é muito rico para todos nós. É muito importante mesmo. E eu que estou feliz, me sentindo muito honrada em tê-la aqui. Já até mencionei em off que uma das mulheres que as ouvintes mencionaram bastante foi o seu nome. Obrigada. Pra estar aqui com a gente, conversar. As pessoas têm muita vontade de te ouvir, gostam de te ouvir. E hoje vão escutar um pouquinho mais sobre seus conhecimentos. Hoje a gente vai conversar sobre a maternidade e a espiritualidade dos filhos, o papel da mãe nessa questão da educação espiritual da criança. Nós percebemos muito que essa saída das mães para o mercado de trabalho tem que afastado um pouco a relação mãe-filho. Verdade. E isso tem impactado diretamente no lado espiritual. Observamos até nos templos, os bebês com celulares na mão estão no templo, mas não estão. Estão em outra dimensão, né, usando aqui aparelhos. E aí, o que você fala mais sobre isso? E vamos começar assim. Sim, vamos lá. É bem polêmico um pouco, né? É bem polêmico porque a dinâmica social hoje ela oferece com louvor uma grande liberdade para a mulher no mercado de trabalho. Isso. E é uma conquista especial da mulher e não pode, na verdade, ignorar isso, porque traz realização pessoal. Mas olhando por outro ângulo, porque a vida ela não é só o que você faz na sua profissão. E o que eu tenho percebido muitas vezes nos aconselhamentos, jovens mulheres, né? Eu tenho 2 filhas jovens, casadas, uma já é mãe. Então eu percebo um conflito nessas mãezinhas muito grande, porque elas já ocupam o mercado com louvor, conquistaram a profissão, são bem-sucedidas, mas é o que eu digo para elas: você não é só a sua profissão. A minha vida, a sua vida não pode se resumir no que eu faço profissionalmente. Tem tanta coisa linda que a mulher desenvolve, entre elas a maternidade. Isso. Não é? E esse lugar de mãe, ele é realmente insubstituível. Você é insubstituível na vida do seu filho. E como lidar com isso? Não quero sair do mercado, não quero deixar meu filho. Aí entra a coerência, entra o equilíbrio. Você com certeza vai ter que abrir mão de algo, não é? De uma parte do seu dia. Então você vai ter que ter aquele equilíbrio de ter seu tempo para o trabalho, seu tempo para seu filho, seu tempo para você, seu esposo, sua família. Porque você vai construir uma história. Ao longo de, vamos pôr assim, 20 anos. Daqui 20 anos, quem você quer ser? Você quer ser a comunicadora bem-sucedida apenas? Ou você quer ser a esposa amada, a mãe presente, amorosa, a profissional bem-sucedida, a mulher plena? Então, qual é o seu alvo? Onde você quer chegar? Isso é importante. É necessário renunciar a algo, tempo, dosar, fazer uma medida equilibrada de cada coisa no seu lugar. E não é fácil fazer isso. Não, de maneira nenhuma. Dilema muito grande. E a gente, quando observa essa dinâmica da vida da mulher hoje, da mulher mãe, percebemos que isso tem sugado tanto, que tem prejudicado a espiritualidade dos filhos. Essa saída para o mercado, a necessidade de fazer isso. Quem está falando de Jesus para os seus filhos? Exatamente. Quem está apresentando Jesus? Na escola, vou colocar em uma escola cristã para fazer isso. Mas tá certo? Só a escola apresentar Jesus? Ele vê você orando, né? Fazendo aquele devocional. Mas o tempo tá puxado, eu entendo que tá. E a gente observa muito isso. Eu já vi vários especialistas criticando isso até. De mães, até no âmbito religioso, dentro dos templos, crianças não estão
né, lá sentindo aquele momento, estão lá olhando, assistindo alguma coisa. Isso. Ah, mas tá vendo vídeos cristãos com conteúdo que fala de Jesus, tá? Mas será se nós mães estamos terceirizando tudo mesmo? Como fazer? É correto fazer essa terceirização da educação espiritual dos nossos filhos? Olha, eu fui pastoreada por um grande homem de Deus por um tempo, continuo sendo, né, todos são homens de Deus, mas ele deixou uma marca num ensino que eu trago até hoje, pastor Hildo Cavalcante, certa vez ensinando, e ele disse que as mães deveriam ter cuidado para que os filhos não perdessem aquele relacionamento, que eles percebessem, que eles levassem consigo o cheiro da mãe, não é? Então, o que a gente entende, como você disse, não é fácil equilibrar isso. Não. Mas o tempo de qualidade, em qualquer área, ele é mais proveitoso do que muito tempo. Isso. Não é? Então, você leva princípios para seu filho. Aquele momento pela manhã, você tem que ter um tempo antes de sair de casa com ele, antes dele ir para a escola. Aquele tempo de qualidade, o banho, a troca, não é? Tem mães que mandam o bebê para a escola, para a creche, sem trocar a fralda da noite. Acontece? Não é? Já tem professoras amigas minhas que recebem os bebês assim. Então, a criança, ela não tem aquela ligação afetiva do toque, do carinho, do aconchego, do cheiro da mãe. Então, não cria memória afetiva. Então, o conselho de uma mãe e de uma avó é que você equilibre, procure ao máximo equilibrar esse tempo, converse com seu marido sobre tempo de qualidade com seu filho, memória afetiva, sabe? Café da manhã com a família, ou almoço com a família, a criança à mesa, né? Comendo com a família, sem a ajuda do celular. É difícil? Eu tenho um netinho que ele briga porque ele quer, mas tem a negociação com a criança, né? E transmitir o amor de Cristo. Como é que eu vou transmitir esse amor? Como? Amando Jesus. Ele tem que ver você amando Jesus. Não adianta só, vai menino pra igreja. Vou te deixar lá. Porque a criança, ela não aprende com o que eu falo, ela aprende com o que eu faço. Não é? E eu criei os meus 3 filhos e assim, à noite, antes de dormir, era eu com eles no quarto, cantando, orando juntos, dando oportunidade para orar, não é? Falando sobre o Espírito Santo, orando em línguas, para quem é cristão, pentecostal e crê no batismo do Espírito Santo, deixando ele perceber a grandeza da presença de Deus na sua vida. Ele vendo você amar Jesus, percebendo o seu amor por Jesus. Isso é fundamental. E as Sagradas Escrituras na prática, né? Na prática. Na todo prática. dia. Todo dia. No trato, nos negócios. Como lidar com os filhos. Como a mamãe trata o papai? Qual é o tom de voz da mamãe comigo? Qual é o vocabulário da mamãe? Não é? Então, isso é prática. Isso é testemunho vivo. Tem uma frase que o irmão Reinaldo, que cuida das crianças, gosta muito, trabalha muito essa frase. Sim. O coração da criança de quem chegar primeiro. E aí, mamães, nós estamos apresentando primeiro Jesus para essa criança? Para as nossas crianças? Porque a gente observa que muitos, assim, com o decorrer do tempo, se perdem. Sim. A palavra de Deus diz para a gente ensinar no caminho. Que quando estiver velho, mais para frente, não vai se desviar. Então, será se aqueles que foram lá ou vieram realmente têm uma responsabilidade? Porque esse momento aqui é de reflexão. É pra gente trazer esse assunto, cada um pra sua vida e analisar a sua situação. Claro que tem casos e casos. Né? Mas assim, trazendo num contexto geral, há responsabilidade da mãe nisso? Há muita responsabilidade e assim eu chamo mesmo que um ministério. Não é? Nós somos... a primeira sacerdotisa do nosso filho somos nós e o pai, né? Pai. Mas somos nós ali desde o ventre. E quando eu falo para mãezinhas assim que têm os seus filhos pequenos ainda, como eu falo para minha filha que é mãe de um bebê de 3 anos, você tem oportunidade para fazer
com tanta instrução que antigamente a gente não tinha. Porque nós estamos vivendo o tempo da boa informação. Tem a má informação, mas tem tanta informação preciosa. Então, pare para ouvir boas informações, informações de quem realmente tem compromisso com Cristo, e aplique isso na tua casa, porque você vai colher esse fruto. É igual como você falou, você vai plantar aquela semente do evangelho naquele coraçãozinho e vai chegar o tempo dessa semente frutificar. Ainda que muitas vezes, como você disse, no caminho haja algum embaraço, alguma dificuldade, mas aquela semente que você semeou, você tem sua consciência tranquila lá na frente, sabe? Eu estava lá, meu filho cresceu me ouvindo, cresceu me vendo, eu estava lá, né? E a memória dele, ele diz: mãe, você estava lá. Outro dia eu estava com a família e eles estavam conversando, meus filhos têm mais de 30, todos três, né? E uma deles, a minha filha disse: mãe, sabe o que eu mais amava? Eu nunca me esqueço. O quê? Mãe, dos piqueniques que você fazia com a gente. Que era o piquenique, Carleane? Era uma alta produção? Não. Sabe o que era? Final de tarde, pegava na escola, comprava enroladinho de queijo na padaria, refrigerante, ia para Beira-Rio, sentava lá. E nós estávamos no piquenique, falando das grandezas de Deus. Ela nunca esqueceu. Então, são memórias afetivas geradas em amor, geradas com carinho, que não era o tempo todo, não era o dia todo, mas marcou para a vida toda. Dela. Muitas vezes as mães falam assim: mas tem dinheiro. Mas tem isso, tem um tempo para isso, eu não posso. O que vocês estão falando não se encaixam na minha vida, porque você não sabe como é a minha vida. A minha vida é assim, eu tô sozinha, eu não tenho quem me apoie, eu não tenho rede de apoio, eu não tenho isso ou aquilo. Como uma mãe que se sente tão desassistida, que não tem apoio algum, pode fazer? Porque eu digo mais que é jeito do que dinheiro, do que apoio. Se a gente pedir sabedoria, Deus dá, né? Deus é lindo, Ele faz tudo por nós. A criança, às vezes nós somos mais exigentes. Isso. A criança, ela é lúdica. Não é? Ela é. Às vezes você pega e joga um lençol sobre a sua cabeça dele e fala que tá numa cabana, ele se vê numa cabana com você. Isso. Sabe? Então, não são as grandes produções, mas são as boas intenções, são os propósitos, sabe? É aquele abraço gostoso, a risada solta, a brincadeira, sabe? Perceber quando a criança está sendo criança e ela não pode ser repreendida por ser criança. Isso. Né? Porque muitas vezes nós estamos cobrando que nossas crianças sejam muito adultas antes da hora. A gente não vê criança mais hoje em dia subindo em árvore. Não. Né? Porque é perigoso, não pode. Então, a gente está exigindo muita maturidade deles. E o celular, ele acaba sendo uma estrela no coração da criança, porque ela não sabe pular corda. Não sabe correr. Ela não sabe correr. Ela não tem, assim, aquela liberdade de brincar, de ser criança. Então, eu entendo que nós, mamães assim, novinhas, assim como você, dessa geração, procurem deixar a criança viver com intensidade esse período da vida dela, tão especial, tão lúdico. Você não precisa ter um poder aquisitivo elevado para isso, sabe? Um giz na calçada já é uma amarelinha, entende? Mas você pode pular com ele. Não é a questão de ter o brinquedo, é a questão de quem está com você na brincadeira. Quem está com você no momento do colo, no momento da conversa, né? Eu tenho meu netinho de 3 anos, o que eu faço? Desde que ele nasceu, eu pegava ele no colo, chorando, e punha no colo e dizia: conta tudo para a vovó. O que foi? Eu fazia isso com meus filhos, conta para a vovó. E hoje ele chega, eu falo, né, com 3 anos, conta para a vovó como foi na escola. Ele me conta tudo. Então a criança, se você vai dizer, conta para a mamãe, fala para a mamãe como foi seu dia, muito cedo, ele vai crescer entendendo que ele pode confiar em você, é o dia dele, ele pode compartilhar as experiências dele com você, sabe? Se prepare para ouvir, mesmo aquilo que você não quer, e procure não ser tão rigorosa, mas ser sempre presente. Presente. E é isso que a gente precisa, trazer Jesus presente, ter Sua Jesus presença presente. É o melhor presente. É o melhor presente. E a presença levando Jesus como o melhor presente ainda para essas crianças.
Sempre, sempre. Eu, quando aceitei Jesus, já tinha meus filhos. E o meu tom de voz era, eu gritava, né? Vou citar meu exemplo. E aí eu li a Bíblia um dia, lendo, e o apóstolo Paulo dizendo, entre vós, nem sequer a gritaria, nem sequer seja nomeada, não é? E aquilo me impactou, a palavra de Deus me impactou, porque a palavra de Deus, ela nos confronta, mas ela nos edifica de uma forma, ela nos transforma. Ela é poder de Deus, né? E eu ouvi e disse, nunca mais eu grito com meus filhos. Eles ainda eram pequenos. E eu fui me educando pela palavra, e na disciplina do que eu tinha recebido do Senhor na palavra, e o tom de voz mudou, sabe? O tom mudou, a fala mudou, e as crianças ficaram mais confortáveis comigo. Então, assim, são experiências que eu compartilho, porque pode te ajudar. No teu tom de voz, no teu sorriso, no teu afago. A correção, ela é necessária, mas ela não pode ser o tempo todo, né? Porque humilha, né? Humilha, verdade, envergonha em muitas situações. Que coisa maravilhosa te ouvir. Já digo logo, Bis, você que não conseguiu pegar do início essa entrevista, você pode ir lá no canal da Cidade Esperança. Aproveita, se inscreve no nosso canal, tem muitas coisas, muito conteúdo sendo lançado. Vai lá, aperta lá nas notificações também para você receber sempre que um vídeo for postado lá para você. E eu quero lhe agradecer demais pela entrevista, porque assim, é muito rico falar sobre família, sobre maternidade, falar como colocar Jesus dentro desse papel, dentro da família, porque quem criou a família foi o Senhor e ele não pode ser tirado disso. Não. Tem muita família, eu sou família, mas eu não quero com Jesus, eu posso ser família do jeito que eu quiser ser. E não é assim. Tem mamãe querendo criar filhos sem Jesus. Aí realmente fica difícil. Fica difícil. Porque ele é o bom pastor, ele vai te ajudar, ele vai te guiar nesse caminho. Ele é o mestre querido, ele tem lições preciosas para você. Ele é o teu médico para curar as tuas dores. Ele é o teu advogado para te defender nas suas questões. Então, Jesus, ele é o princípio, ele é o fim. E com ele, com certeza, você vai conseguir superar os obstáculos, administrar melhor a sua vida. Você vai conseguir ser uma boa profissional. Você vai conseguir ser uma esposa virtuosa, uma mãe amorosa. E vai chegar a ser uma vovó coruja, mas com certeza com equilíbrio. Renuncie aquilo que não é tão importante pelas prioridades. Procure e faça uma listinha das prioridades. Onde você quer chegar? Como você quer chegar aos 50? Né? É um desafio. Como você quer chegar aos 50? O que você quer conquistar? Somente o status profissional? Ou você quer ter uma família linda, bem-sucedida, adorando ao Senhor com você no reino de Deus? E começa com um bebê pequeno. Começa com a semente. Com a semente. Eu lembrei de algo, eu vou mencionar aqui, que eu já liderei algumas jovens da minha idade, por 10 anos, coreografias e tantas outras funções, vida de jovem também. E isso que você falou, conta tudo pra vovó, conta tudo pra mamãe. Eu sentia falta nas meninas que eu lideravam, porque às vezes eu virava mãe, eu da mesma idade, virava mãe delas, porque elas não tinham essa mãe presente pra, sei lá, pra abraçar, pra cheirar, pra falar de Jesus pra elas. Quando eu liderei a mocidade, muitas meninas queriam a minha mãe para ser mãe delas. Eu vivi isso com as minhas filhas. Porque a minha mãe também era, sabe assim, ela recebia todo mundo, cuidava de todo mundo, de mim, de todos os jovens. Então, mamãezinhas que estão nos ouvindo, faz essa pergunta que a missionária fez pro netinho, fazia para os filhos. Conta tudo para mim. Seja amiga, tente ouvir. E eu vou, em nome de Jesus, aplicar tudo. Tanto ensinamento precioso. E eu quero abrir aqui para você deixar suas considerações. Um abraço, um beijo para quem está ouvindo a nossa programação e quem está também agora, que vai estar no YouTube assistindo a gente. Olha, meu carinho todo especial para essa geração de mamães, não é? Essas mulheres, assim, dessa geração que estão recebendo seus filhos agora, recebendo a dádiva da maternidade. Você olhe para essa criança que você está recebendo, que você já tem com você, ou que você já gerou no teu coração em ter da parte de Deus um filho, ou ser mãe de filhos. Olhe para essa criança como algo de Deus, alguém de Deus que pode impactar o mundo com as experiências dela com Cristo, e você
vai conduzi-la a viver essas experiências. Veja o potencial que Deus investiu em você para criar um filho que Ele te entregou. E se dedique nisso e seja assim, amiga, presente, amável, gentil, pronta para ouvir, né? Doce no falar, atenta aos sinais que o teu filho te dá desde a tenra infância. E com certeza você vai ser feliz. E eu quero te dizer, a nossa vida de mulher, ela não se resume em somente um ângulo. Nós fomos criadas por Deus e nós somos dotadas da capacidade de desenvolver muitas tarefas ao mesmo tempo, e todas com excelência. Que o Senhor traga excelência sobre a sua vida. Excelência como mãe, excelência como esposa, excelência como dona de casa, excelência como profissional. Que o Senhor, Ele te faça entender quão valiosa é você e quantos dons e talentos Ele colocou na sua vida.